Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e bênção seja Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. 23º dia de Ramadã, 23ª aula. Nosso versículo é versículo 76 da Surat al-Maryam, da Sura Maria, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: e Deus aumentará os orientados na orientação. As boas ações, as perduráveis, são mais meritórias e mais apreciáveis aos olhos do teu Senhor. Então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo: e Deus aumentará os orientados na orientação. Então vejam que isso é uma prova de que Allah subhanahu wa ta'ala encaminha quem lhe apraz e deixa que se desvie quem lhe apraz também. E também é a prova de que Allah subhanahu wa ta'ala orienta, guia para o caminho correto aqueles que buscam a orientação. Então muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem: mas Allah não me guiou, ou Allah não me orientou, quando são exortados com relação a uma proibição, por exemplo, de Allah subhanahu wa ta'ala. É haram fazer tal coisa. Então a pessoa responde: mas Allah não me orientou. Não é por esse caminho. Allah subhanahu wa ta'ala orienta os orientados, ou seja, aqueles que buscam a guia. E Deus aumentará os orientados na orientação. Se nós queremos que Allah subhanahu wa ta'ala nos encaminhe, então cabe a nós procurarmos a guia. Cabe a nós procurarmos sermos orientados. Assim como no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que se a pessoa der um passo no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala vem em sua direção. Mas é necessário que o servo dê esse passo. A partir do momento que o crente dá esse passo em busca da orientação, então Allah subhanahu wa ta'ala diz: e Deus aumentará os orientados na orientação. Então, quanto mais nós buscamos a orientação, quanto mais nós buscamos o conhecimento, quanto mais nós nos esforçamos a fim de seguirmos a guia de Allah subhanahu wa ta'ala, mais Ele nos orienta. E quanto mais nós nos tornamos preguiçosos e desobedientes a Allah subhanahu wa ta'ala, mais Ele vai deixando que nós vamos nos desviando, porque nós buscamos esse caminho. Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto com ninguém. Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto com seu servo. Aquele que busca orientação, Allah subhanahu wa ta'ala aumenta a orientação dele. Mas aquele que não busca, e aquele que fica em busca somente dos favores de Allah subhanahu wa ta'ala, quer que Allah encaminhe ele sem que ele se esforce, então nesse caso Allah subhanahu wa ta'ala deixa que ele se desvie por assim merecer. Então, irmãos, esse versículo mostra que Allah subhanahu wa ta'ala encaminha e aumenta a orientação daqueles que buscam. Então cabe a nós sempre buscarmos a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala e seguir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala e seguir as suas ordens. E Deus aumentará os orientados na orientação. As boas ações, as perduráveis, são mais meritórias e mais apreciáveis aos olhos do teu Senhor. Quais são as boas ações perduráveis? Existem vários hadith, vários ditos dos sábios a respeito dessas boas ações perduráveis. Segundo alguns deles, é dito que as boas ações perduráveis são aquelas, são as 5 orações diárias, por exemplo. Outros dizem que é dizer Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Outros ainda dizem que essas boas ações perduráveis é dizer La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, illa hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Também é dito que as boas ações perduráveis são o jejum, a oração, o hajj, a sadaqa, a caridade, libertar escravos, o jihad pela causa de Allah, manter os laços de parentesco e todas as outras boas ações. Então, as boas ações perduráveis são aquelas que permanecerão para o servo a fim de que ele se encaminhe no paraíso através delas. Ou seja, são aquelas que Allah subhanahu wa ta'ala fará permanecerem depois que essa vida terminar. Então são aquelas boas ações na qual ele irá tirar proveito na outra vida.
Então, muitos sábios também dizem que todas as boas obras, todas as boas ações estão incluídas nesse versículo. Que as boas ações perduráveis são aquelas onde o servo encontrará junto a Allah subhanahu wa ta'ala recompensa por elas. Ou seja, aquelas obras na qual não se desvanece nessa vida terrena. Ou seja, nós quando morrermos, o que nós aproveitarmos dessa vida terrena por questões mundanas vão se desvanecer. Nós não poderemos levar nada delas. Mas aquelas ações que nós fizermos por Allah, aquelas obediências por Allah subhanahu wa ta'ala, aquelas boas ações que nós fizermos pela causa de Allah, essas ficarão perduráveis, se manterão e elas serão a nossa recompensa na outra vida. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos orienta ou nos exorta a fim de que nós nos esforcemos com as boas ações perduráveis e não nos esqueçamos delas, olhando somente para as questões que se desvanecem na vida terrena. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: as boas ações, as perduráveis, são mais meritórias e mais apreciáveis aos olhos do teu Senhor. Ou seja, tem mais mérito junto a Allah, ou seja, através delas nós conseguimos a complacência de Allah subhanahu wa ta'ala, a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, e mais apreciáveis no sentido de que Allah irá nos recompensar por elas no dia do juízo final. Então, irmãos, retomando, e Deus aumentará os orientados na orientação. Então, sempre que vier na cabeça da pessoa, Allah não me orientou para essa ação, ou quando, por exemplo, nós dizemos a uma pessoa, por que tu não realiza as orações? Allah não me guiou, não me orientou para realizar as orações. Então, alertem essa pessoa dizendo que Allah diz, e Deus aumentará os orientados na orientação. Ou seja, enquanto tu não buscar a guia, enquanto tu não se levantar e buscar a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah não aumentará a tua orientação. Allah subhanahu wa ta'ala não irá aumentar essa guia. Cabe a nós darmos o primeiro passo e então Allah subhanahu wa ta'ala aumenta a orientação. Então, da mesma forma para as outras questões, não só do salé, mas em todas as obrigações que nós temos com Allah subhanahu wa ta'ala, elas exigem de nós um esforço. Exigem de nós um esforço da nossa alma contra o mal, contra a desobediência, e nós levantarmos em busca da orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando nós nos levantamos, Allah nos encaminha. E Allah nos relembra que essas boas ações, que elas serão as perduráveis. Elas é que ficarão e elas é que irão nos beneficiar na outra vida. As outras ações, que não são pela causa de Allah, se desvanecerão e nós não teremos nenhuma recompensa por elas ou nenhum benefício delas, exceto na vida terrena. Então eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que Allah subhanahu wa ta'ala aumente a sua orientação com relação a nós, nos guie para a orientação e aumente essa orientação, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie às boas ações perduráveis e nos afaste das ações que se desvanecem nessa vida terrena. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que terão essa recompensa na outra vida, e que a paz e bênçãos de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.